O Marcelo Petralha, ele é músico, compositor e pesquisador sonoro, formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é mestre em Biologia Geral e Aplicada pela Unesp aqui de Botucatu. Ele fundou a rede Ouvir Ativo, Música para o Desenvolvimento Humano, através da qual realiza intenso trabalho de criação, pesquisa e docência, além de atuar em projetos de desenvolvimento humano e organizacional junto a empresas do terceiro setor. O Marcelo Petralha também é colaborador do Laboratório de Caos, Fractais e Complexidade do Instituto de Biociências, o IB, aqui da Unesp de Botucatu, aí Rubião Júnior. Tem seu trabalho fundamentado na antroposofia, que pode ser definida como um caminho de conhecimento que busca integrar a dimensão física e espiritual do ser humano e da natureza. Então eu gostaria de convidar o professor Marcelo Petralha para a sua conferência. Primeiramente queria agradecer o convite da FEPAF, através do professor Iraê, para estar aqui hoje à tarde. E quero, claro, agradecer a presença de todos pelo interesse de estar aqui hoje. Vocês vão ver, assim, ao longo da fala, nós vamos estar investigando em conjunto vários aspectos, né? Os próprios 3 conceitos que já estão unidos aqui nesse título, eles, na verdade, só juntá-los já é uma tarefa interessante, né? Porque são coisas que normalmente a gente poderia achar que não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Afinal de contas, música é aquilo que a gente estava ouvindo lá fora, né? A natureza está em todos os lugares e a nossa consciência, na verdade, esse talvez é o conceito pelo qual eu vou começar, é realmente um mistério, né? O que se chama de consciência, né? Essa palavra ela tem muitos significados e, nesse sentido, eu acho importante não definir, mas assim, caracterizar um pouco aqui, pelo menos entre nós, o que eu estou chamando de consciência nesse contexto. A gente normalmente, quando pensa em consciência, aquilo do qual eu tenho consciência de alguma coisa, né? Eu sei alguma coisa, eu percebo alguma coisa. Uma pessoa que está com a consciência tranquila, né? O que será isso, né? Ela acha que ela provavelmente cumpriu todas as suas tarefas, né? Que ela fez tudo aquilo que ela acha que devia, e aí então a consciência de alguma forma está tranquila, ou seja, não está agitada, né? Está calma, né? Esse é um exemplo de como a gente usa o conceito consciência. Eu agora, quer dizer, vocês agora estão invadindo a minha consciência, né? Vocês estão entrando no meu palco, na verdade, e por isso eu estou percebendo vocês, assim como eu provavelmente estou entrando na consciência de cada um de vocês, através de uma impressão visual, através de uma impressão sonora, né? E a gente está representando, então, no sentido que eu quero trazer, a consciência é como um palco, né? Esse palco aqui, né? Que todo dia quando a gente acorda de manhã, esse palco se ilumina, né? Começam coisas a aparecer, né? Normalmente, às vezes, sons são as primeiras coisas a entrar nesse palco da consciência, e a gente se dá conta de que a gente, na verdade, até existe, porque até então, normalmente, né, a gente desaparece para a gente mesmo. A consciência é como se fosse esse palco aqui todo escuro, né? Quando a gente, por exemplo, está dormindo num sono profundo. Não estou querendo falar do estágio de sonho agora, que é um estágio intermediário, né, entre essa consciência de sono profundo e uma consciência de vigília. A minha consciência às vezes parece um pouco assim, sabe? Quando eu acordo, são um monte de impressões sensórias, né? Cores, sons, e que invadem esse espaço. E se eu não fizer nada, na verdade, isso é tudo uma coisa extremamente complexa. Se a gente fosse realmente se dar conta de todas as impressões que estão aflorando nessa nossa consciência agora, olha, a gente vai ficar maluco, porque se você tem que imaginar todas as sensações táteis, né, que cada um está tendo sentado na cadeira, né, todas as
sensações visuais, né? Tem um universo imenso de cores aqui, né? As sensações sonoras, as impressões sonoras, mas não só isso, os pensamentos, os sentimentos, né? Talvez daqui a um pouco alguém fique com vontade de, não sei, ir no banheiro, mas as sensações fisiológicas que começam a aflorar e se manifestar dentro desse palco, né? Então, a gente pode, talvez, representar isso de uma forma bem esquemática da seguinte maneira, né? Quer dizer, aqui esse é o nosso palco da consciência, onde sentimentos, fenômenos sensórios, que são as cores, é a luz, é o som, é o tato, é o calor, né? As sensações de paladar na boca, né? Se a gente comeu alguma coisa agora, provavelmente tem algum gosto na boca. Isso tudo está se manifestando no nosso interior. E também a gente pode falar em impulsos que vêm de uma área subconsciente, né? Que vem principalmente dos nossos processos que estão mais ou menos ocultos, né? Por exemplo, quando surge uma vontade de fazer alguma coisa que você não sabe de onde é, que de repente surge na sua consciência, né? Mas também os nossos pensamentos, eles afloram. A gente ouve o nosso pensamento interno, né? Ele começa a aflorar e você começa a seguir, às vezes, esse pensamento, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo sensoriamente no mundo ao nosso redor. Nesse sentido, a gente também tem acesso, através, assim, que surge na nossa consciência, por exemplo, intuições, né? Ideias que são como insights que surgem e que a gente não sabe bem de onde veio, que não foi exatamente uma coisa que eu elaborei pensando, não foi alguma coisa que eu senti, enfim, um sentimento, no sentido como um sentimento de prazer ou desprazer, que veio de algum lugar. Também não é uma coisa fisiológica. De repente, quando eu intuo, por exemplo, eu acho alguma coisa, uma lei, né? Eu acho que quando a gente ouve um pouco a história das descobertas científicas, muitas vezes quase que foram acidentes, né? A gente reconhece isso. E pessoas que tiveram uma intuição de perceber uma ordem que não estava aparente, né? E que nem foi como um estalo, né? Essa sensação de insight mesmo. Enfim, tudo isso surge na nossa consciência. E o mais curioso é que tem um observador atrás disso, né? É como se esse aqui fosse então o palco da consciência de cada um, né? E tem sempre um observador olhando para esse palco, que a gente pode falar que é o eu, né? É a pessoa que está lá, para a qual tudo isso que se desenvolve nesse palco é direcionado. É curioso, às vezes fico tentando olhar para esse observador, né? É como se ele estivesse aqui atrás, né? Porque ele nunca aparece no palco. E eu só tenho consciência dele quando esse palco está iluminado, né? A hora que isso, como eu falei, quando eu vou dormir, né, o que acontece? Tudo isso some e eu sumo também. O observador também desaparece. Ou seja, eu caio em estado de inconsciência, né? Quando a gente desmaia, por exemplo, também, né? De repente você desaparece. Você não sabe onde você esteve. Você não se lembra mais de quem é você, simplesmente some tudo. Você, o observador, e também todos os fenômenos em volta. Essa consciência, ela na verdade, se a gente continua em cima dessa imagem, desse palco, ela tem como uma membrana em volta dela, né? Um linear. Certas coisas entram, né? E certas coisas simplesmente não entram. E no caso dos fenômenos, vamos falar assim, sensíveis, por exemplo, né? A luz, né? O som, a gente tem limiares. A partir de certas frequências, simplesmente a gente não ouve mais nada, né? Tanto quando elas excedem um certo limiar, para cima quanto para baixo. A gente sabe que o ser humano ouve, por exemplo, em torno aqui no limiar inferior, a partir de 20 Hz, né? 20 ciclos por segundo. E aqui em cima, em torno de 20 mil. Os golfinhos, por exemplo, eles chegam a perceber 150 mil Hz, né? Absurdamente, seriam sons absurdamente mais agudos do que para nós, do que a gente pode perceber, né? Elefantes, de alguma forma, eles conseguem empurrar esse limiar para baixo e percebem frequências da ordem de 9 Hz. Ou seja,
a possibilidade que tem a ver com, claro que tem a ver com o órgão de percepção, mas também com aquilo que é possível ser processado dentro dessa consciência, é como se funcionasse com regras um pouco diferentes, né? E justamente essas regras que fazem, que você tem essa membrana da consciência, que permite certas coisas entrarem, certas coisas não entrarem, são muito curiosas, né? Porque a gente vai ver que não depende exatamente do órgão de sentido, do olho, por exemplo, mas depende daquilo que eu acredito, daquilo que eu consigo conceber como possível. Eu vou dar um exemplo que para mim é assim, um exemplo que eu vivenciei, mas acho que todo mundo aqui já vivenciou algo parecido. Você está saindo de casa e você não sabe onde está a chave do carro. Você não consegue achar a chave do carro, né? E aí você começa a procurar a chave do carro. E aí o que acontece? Você fala, bom, a chave do carro pode estar no preguinho do lado da porta, ela pode estar em cima dessa prateleira, ela pode estar no meu criado mudo e ela pode estar em cima da geladeira. São os locais oficiais da chave do carro. E aí você procura, e você não acha. Até que uma hora você começa a ficar irritado, você, enfim, sair e de alguma forma dar algum clique e você vê que a chave do carro não estava naquela prateleira, mas estava na prateleira do lado. E aí você pensa, por que eu não vi a chave do lado? O meu olho passou por ali. Ou seja, a luz que refletiu da chave com certeza impregnou a minha retina, mas eu não vi a chave. Como se alguém tivesse botado uma capa de invisibilidade, né, que nem aquela do Harry Potter, em cima da chave, e eu não vejo a chave, né? Mas o que foi isso? Foi simplesmente a minha incapacidade de ver, de conceber algo diferente daquilo que seria o padrão, né, que eu estou acostumado, vamos dizer, a minha crença de onde a chave pode estar, né? E assim a gente funciona de muitas maneiras. Então, o que determina as regras dessa consciência, na verdade, são, posso falar assim, o meu conjunto de crenças. E com certeza eu posso mudar esse conjunto. E talvez, a partir daí, conseguir expandir esses limiares, né? Claro que tem coisas que são limiares, eu posso dizer, da nossa fisiologia, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui com uma camisa ultravioleta, né? Cor ultravioleta, né? O que aconteceria? A gente vê ultravioleta? Não. As abelhas vêm. Então, para a abelha, se eu tivesse com uma camisa ultravioleta, né? Ou, desculpa, infravermelha, né? Ela provavelmente veria uma cor bonita, não sei qual é, mas ela veria uma cor bonita na minha camisa. Para nós, simplesmente, seria talvez escuro, não sei, a gente não veria nada, né? E isso naturalmente tem a ver com o órgão de percepção. Mas tem outras coisas, como no exemplo anterior eu falei, que dependem, na verdade, da nossa capacidade, eu diria, mental, né? De conceber certas coisas como possíveis. E na medida que a gente entende elas como possíveis, a gente passa a vê-las. Eu queria exemplificar um pouco isso melhor, um pouco mais a fundo, usando, no caso, o sentido da audição, né? A gente tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, toda a parte fisiológica do sentido de audição, né? Eu estou falando agora, esse som, enfim, está sendo projetado por esses alto-falantes, está criando uma onda, várias ondas acústicas aqui nesse ambiente, né? Estão sendo transmitidas. Na verdade, essas ondas acústicas, elas são objetos físicos. Elas podem ser medidas, elas são quantificáveis. Eu posso medir a frequência, eu posso medir a intensidade, eu posso medir o espectro harmônico, eu posso medir a duração. É quantificável, é um fenômeno físico, é um fato da acústica. E esse fato da acústica, essas ondas, elas vão chegar e impactar, no primeiro momento, quer dizer, vão impactar o nosso corpo todo, mas de forma mais específica a membrana timpânica. E vão causar lá uma pressão, vão se chocar e vão fazer essa membrana oscilar. Isso vai ser transmitido por ossinhos, né, num processo mecânico, até uma outra membrana, que chama janela oval,
e dali se propagar dentro de um meio líquido, que por pressão, isso é dentro da cóclea já, vai comprimir uma membrana e vai acionar cílios, que vai, enfim, no final vai sair um nervo ali, né? Ou seja, tem todo um processo de transformação de um fato físico, de uma onda, né, num impulso nervoso. O fato é que até agora você não ouviu nada, ou ninguém ouviu nada, porque na verdade a gente teve só uma transformação de energia, né? A partir dali que começa, na verdade, a coisa mais interessante, porque começa então um caminho para dentro do nosso cérebro e vai chegar numa região aqui atrás que chama córtex auditivo primário. E lá esse impulso nervoso, então, ele é codificado. Ele recebe, ele é como se ele aprende uma linguagem. É como se você vai entrar nesse país agora, então você tem que aprender uma linguagem para poder se comunicar aqui dentro. A gente ainda não ouviu nada de fato. Aí vai para uma segunda área, córtex auditivo secundário. E lá ele começa a ser decodificado. A gente começa a ter a sensação de que a gente está ouvindo alguma coisa, mas que a gente não sabe bem o que é. Sabe quando você tem uma sensação só, mas você ainda não matou a charada, né? Tem só uma sensação de que você está ouvindo alguma coisa. É só de fato quando chega nessa área aqui, e depois eu vou explicar por que está pontilhado, que é uma área de associações corticais, que a gente vai associar essa impressão com um conceito. A gente vai falar, é o cachorro que está latindo, é a buzina do carro, é a voz de fulano. Ou seja, eu vou tomar consciência de fato. Você vai acordar dentro desse palco da minha consciência o que eu estou ouvindo, né? Até aqui, você pode falar que de fato você não ouviu ainda. Foi todo um processo de, eu costumo falar de desmaterialização do processo físico para se tornar uma vivência da minha consciência. Eu poderia também falar uma vivência da minha alma. E aqui, claro, isso vai interagir com todo um outro universo, que é o meu universo subjetivo, de, por exemplo, falar, esse som me agrada, ou esse som me desagrada, esse som me irrita, ou esse som, puxa, me fez ficar alegre, né? Isso tem a ver, claro, com o meu histórico, né? Com a minha vivência, vamos dizer, subjetiva das coisas. Se um sino de igreja, né? Se eu ouvir um sino de igreja, para uma pessoa pode ser puxa, fica alegre, porque você lembra casamento, festividade. Para uma outra pessoa pode significar uma coisa, ela pode se entristecer com isso, porque pode lembrar que alguém morreu, ou enfim, tem muitas conotações aí que não são mais assim, não tem mais a ver necessariamente com o fenômeno externo, tem a ver principalmente com a relação que esse fenômeno externo tem com uma vida interior, e com as experiências que cada um teve. O curioso é que esse impulso ele continua fluindo. Ele vai para uma área de Broca, que é uma área motora, até chegar ao centro, ao córtex motor, e se transforma de novo numa expressão. Ou seja, a consumação do processo auditivo, ela sempre se dá com uma expressão. Sabe quando você fala com uma pessoa, e aí, você entendeu? E a pessoa fala, balança a cabeça, né? Ou seja, ou pode ser pode ser um gesto, pode ser um piscar de olho, pode ser um balançar, ou mesmo quando ela não entendeu direito, mas ou ela não concordou, ela expressa. Esse impulso que entrou aqui, né, ele é de fato totalmente consumado quando ele sai, né? E aí você pode falar que você ouviu por completo. Colocando talvez só em outros termos, a gente tem nesse processo 3 níveis aqui muito importantes. E claro, tanto no âmbito dessa primeira etapa do processo de audição, quanto no processo da expressão, a gente tem uma ação totalmente física, externa. Quer dizer, é um movimento, é um som, é algo que se projeta para o físico. Nesse âmbito médio, tanto aqui quanto na subida, eu tenho realmente a minha vida interior. E só aqui nesse pontinho, eu tenho aquilo que a gente pode chamar de mental, né? Ou seja, quando eu realmente me conscientizo, né? A gente poderia também se referir em outros termos
como algo, vamos dizer, é o ponto onde a individualidade, né, acorda e toca aquele fenômeno que foi recebido através de todas essas camadas. Falando um pouco de música, né, é interessante que, de fato, a vivência musical está aqui. Porque música é essencialmente relação. É relação entre processos vibratórios. Né? A gente sabe que uma música, por exemplo, uma melodia, né? Tons. Quer dizer, eu tenho pontos de frequência que vão se ordenar. E eu vou perceber, mais do que até os tons, a música, na verdade, não são os pontos, mas é o movimento que eles criam entre si. Né? É a superestrutura que organiza esses pontos. Né? E que por isso eu posso perceber ela, por exemplo, se ela está desafinada, se ela não está, se ela é uma música que tem muito complexa, a complexidade maior ou menor está nas relações. Né? E que naturalmente me causam também todo um aspecto emocional. Não? Vem junto isso. Mas, em essência, quer dizer, eu sempre me pergunto como é que os animais vivenciam a música. Né? Se eles têm... Qual a relação? Como é que eles conseguem perceber essas relações? Por exemplo, quando a gente ouve uma peça, uma fuga de Bach, com várias vozes, que têm relações extremamente intrincadas e complexas, mas por isso mesmo extremamente interessantes, né? Será que eles conseguem aprender isso? E uma planta? Que vivência será que uma planta tem de tudo isso que transcende, na verdade, o fato físico? Né? A gente poderia falar, bom, planta não tem ouvido, né? Então não ouve nada. Né? Animal não tem essa capacidade cognitiva, portanto também deve ouvir uns barulhos, mas não deve ouvir música. Né? São perguntas aí para a gente ir respondendo, tentando pelo menos responder, acho que é pretensão demais, mas assim, que a gente vai tentar se aproximar então, ao longo da nossa conversa. Aqui é uma coisa interessante, né? Esse mundo dos conceitos que a gente de alguma forma acessa por esse ponto superior, ele é curioso, porque ele é como se a gente entrasse numa outra dimensão. Né? Alguém aqui já viu pensamento? Alguém aqui já pesou pensamento? Já mediu o pensamento com fita métrica? Não, né? É um mundo muito interessante esse. Ele só é possível ser acessado por dentro. Ele não está lá fora. Né? E quando a gente começa a entrar, esse é o grande exercício do filósofo. Né? É aquele que olha, começa de alguma forma a explorar esse mundo e começa a perceber coisas muito interessantes. Primeiro que esse mundo não tem fim. Onde é que termina? Quais são as fronteiras? Existe algum dicionário completo? Um dicionário, quer dizer, seria o nosso inventário de conceitos, né? E como é que ele se define? Como é que você define um conceito? Com outros conceitos. Não tem como. Você vai usar conceitos para definir conceitos. Agora, falar que um dicionário é completo, eu não me arrisco a isso. Né? A gente poderia sempre explorar mais. E se a gente for olhar as culturas, cada cultura explora até nuances desse universo de forma muito curiosa. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que quantas palavras nós temos para falar branco? Branco, alvo, claro, gelo. Mais alguma? Pálido já é um pouquinho diferente de branco, né? Mas tudo bem, Bom, sabe quantas palavras um esquimó tem para falar branco?
500. Ou seja, ele tem 500 conceitos diferentes, né? Ou seja, ele está explorando uma região aqui que para nós é totalmente... Claro, se eu for morar lá e conviver com eles, eu vou provavelmente aprender mais umas tantas, né? Mas ele está explorando uma região que é totalmente desconhecida para alguém que não vive naquele contexto, né? Então, é curioso isso, assim. E os conceitos, eles são puramente relacionais, né? Em alemão tem uma palavra muito interessante que chama Gesetzmäßigkeit. Palavra feia, mas que tem ela assim, a tradução dela seria uma legoconformidade, ou legis conforme. Significa conforme suas próprias leis. E a gente vai ver que os conceitos, claro, tem muitos tipos de conceitos diferentes, mas assim, alguns deles têm leis muito claras de como eles vão se relacionar. Por exemplo, o conceito todo e o conceito parte. Eles têm uma relação unívoca, né? Não dá para falar que a parte é maior que o todo. Se eu falasse para vocês, falariam o quê? Está errado, né? Uma relação que é totalmente, no caso desses dois conceitos, totalmente determinada, né? Se eu falar que a parte é maior que o todo, eu estou fazendo um equívoco, eu estou fazendo conexões falsas aqui. Do outro lado, existem conceitos muito abertos, muito difíceis de você definir e abarcar. Por exemplo, o conceito de liberdade. Se a gente fosse explorar esse conceito, a gente iria ver que ele é extremamente complexo. As relações podem ser de muitas ordens e até situações que a gente nem imagina. O que eu estou querendo mostrar é só que, na verdade, a gente está entrando aqui num outro âmbito que tem uma correspondência para com o plano sensório, mas que tem uma vida própria. Isso a gente vai levar um pouquinho mais adiante. Algumas citações só que eu achei interessantes, né? Consciência é a última e mais tardia evolução da vida orgânica e, por consequência, sua parte mais inacabada e frágil. E, de fato, é. A gente sabe como ela é vulnerável, né? Esse palco está toda hora sendo invadido, pode ser destruído facilmente. A gente pode perder a noção das coisas, pode embaralhar tudo lá dentro, né? É uma coisa que, assim, estar acordado no meio de todas essas impressões ainda é um exercício extremamente árduo para todos nós, que a gente tem que aprender, né? E essa aqui já é uma frase mais provocadora, né? Teilhard de Chardin, um jesuíta e paleontólogo, né? A consciência de cada um de nós é a evolução olhando para si mesma, refletindo sobre si mesma. Ou seja, aqui ele está apontando para uma coisa muito interessante, quer dizer, aquilo que surge na minha consciência é, na verdade, o mundo todo, né? Que sou eu também. E agora, só que eu posso olhar ele de uma forma objetiva, eu posso representá-lo, né? Eu tenho a condição de olhar de fora para aquilo que eu mesmo sou, né? É como se a gente poderia falar assim, tudo que eu estou vendo sou eu, né? Porque eu, na verdade, sou o produto, o resultado dessa evolução. Só que agora eu tenho a possibilidade de me olhar de fora. Para entender isso, a gente tem que voltar nesse senhor. Spinoza. Spinoza, não sei quem já teve a oportunidade de ler sobre ele, ou conhecer, quer dizer, ele era um judeu de família portuguesa que morava na Holanda, né? A profissão dele era fabricar lentes, ele era um óptico. E, paralelamente a isso, ele desenvolveu toda a sua obra filosófica. E Spinoza parte de uma premissa, que a gente pode concordar ou não. Se a gente concorda com a premissa dele, a capacidade de desenvolvimento que ele tem, na sua obra principal, que chama A Ética
demonstrada maneira dos geômetras, ou seja, ele tentou provar, na verdade, de uma forma, como uma demonstração geométrica, partindo de premissas, demonstrações e conclusões, passo a passo, na verdade, valores, né, éticos muito claros, né, e a própria existência de Deus. A palavra Deus, ela obviamente é uma palavra que muito questionada, né? A gente tem, na verdade, precisa reescrever essa palavra hoje, né? Principalmente se a gente conseguir sair fora dessa discussão que eu acho um tanto quanto infrutífera, né, entre criacionistas e evolucionistas, né? Porque na verdade cada um está com uma parte da verdade, né, no meu entender. Mas aqui no sentido que ele usa, a gente vai logo entender mais para frente que ele está se referindo a uma essência primordial, uma substância primordial, né? E que a partir dessa substância primordial ele desmembra, ela se manifesta de uma forma polar, o que ele chama de natureza naturante e natureza naturada. A natureza naturante seria essa parte essencial, e a naturada é aquilo que se manifesta. Talvez um exemplo para entender isso é você imaginar um bastão. Vamos pensar assim, indo para esse lado, esse bastão tende a um bastão de madeira. E esse bastão indo para o outro lado, tende, e a palavra tender aqui é muito importante, ao arquétipo do bastão. A ideia do bastão. Mas é um bastão. É um bastão que de um lado, ele é bastão que eu posso pegar, medir, pesar, cheirar. Do outro lado, ele é a ideia do bastão. Aquela que eu só posso acessar por dentro. Né? E para Spinoza, Deus, assim, falando agora usando essa imagem, é o bastão. É tudo. É os dois lados. Portanto, para ele, e por isso naturalmente ele foi excomungado da sinagoga e totalmente mal visto pela comunidade protestante da Holanda naquela época, né? Tudo, por isso, tudo era Deus. Mas se ele estivesse aqui hoje, ele faria: esse microfone é Deus, cada cadeira dessa é Deus, cada um de nós é Deus, cada árvore é Deus, tudo. Só que tem esses dois lados, né? Então, essa oposição, vamos falar assim, essas duas tendências principais entre essência e existência são aí fundamentais, né? Essência, aquilo que uma coisa é em sua íntima e última natureza, e não no que ela parece ser em suas múltiplas manifestações externas e perceptíveis. Do princípio, da ideia do bastão, podem existir muitos bastões. Mas cada bastão individualmente é um. É uma existência, são múltiplas. Então, por sua natureza eterna e infinita, não há pluralidade. A existência, a gente está nesse tempo aqui, né? Tridimensional, triduracional, né? E eles são limitados aquele nosso código da consciência, daquilo que pode entrar. A nossa consciência sensória está se ocupando disso aqui, enquanto a nossa capacidade de adentrar o campo dos arquétipos, dos conceitos, está ocupada disso aqui. Nesse sentido, o ser humano é um ser muito especial, porque ele é aquele onde ele pode integrar esses dois lados da moeda, né? Aqui eu tentei botar de uma forma um pouco mais esquemática essa ideia, né? Se a gente imagina então essa essência do ponto de como una, né? E que se manifesta de uma forma dual, né? Para chegar a essa possibilidade de individuação, como se cada um de nós então fôssemos um ponto de vista dessa essência, que enquanto essência una, é una, a gente estaria totalmente
misturado, sem essa consciência individual. E aqui nesse outro polo, então, eu tenho a capacidade da consciência individualizada, que seria cada um de nós. Naturalmente, nesse processo da diversidade existencial, eu tenho a evolução. Não? Eu tenho o surgimento de todos os reinos até o ser humano. E o ser humano, então, aqui como um ponto de contato entre essa dimensão essencial e essa dimensão existencial. Só para resumir um pouco, né? Então, por trás dessa pluralidade da existência está a unidade da essência. Essa essência, né, que a gente pode chamar, alguns chamam de Deus, outros podem chamar de consciência cósmica, enfim, cada um dá o nome que quiser, mas justamente ela, por ser infinita, é indefinível. Definir, por definição, é colocar fim. Né? Então, alguma coisa que é eterna, abarca tudo, infinita, né? Ela não pode ser definida. Para Schopenhauer, essa essência do mundo era principalmente, ele considerava isso como vontade. Vontade, como no entender dele, o que era? Era essa força que está por trás de toda a natureza, de tudo que existe, né? E que impulsiona isso, enfim, de uma forma cega e impetuosa, sempre em direção ao futuro, né? Buscando níveis sempre mais altos de existência. Schopenhauer era um filósofo do pessimismo, né? Porque ele falava que essa busca desesperada, que urge através de toda a natureza, era altamente insatisfeita, e por isso ela buscava sempre camadas sempre mais altas de existência. E isso, no ser humano, que se tornava consciente dessa angústia, o fazia sofrer. Então, para Schopenhauer, a única saída seria a mortificação da vontade, ou seja, abafá-la, se desconectar, né, dessa vontade para poder, vamos dizer, sublimá-la. Mas, ao mesmo tempo, ele faz considerações muito interessantes sobre como essa vontade se expressa. Uma delas é que, no caso como ele fala da música, né, era uma forma direta do ser humano entrar em contato com essa essência, vontade do mundo. Enquanto todas as outras coisas, essa vontade primeiro se manifestava em ideias, para depois se transformar em coisas, as quais nós podemos perceber, né? Então, de uma forma esquemática, a gente poderia entender esse ponto de vista de Schopenhauer da seguinte forma: vontade como essência primordial, que gera ideias, arquétipos das coisas. Então, cada coisa tem o seu arquétipo. Esse aqui também pode ser identificado como o mundo das ideias de Platão, né? O qual se manifesta em coisas particulares. Cada cadeira, existe um arquétipo cadeira, e cada cadeira é uma particularização desse arquétipo. E a nossa percepção do mundo, das coisas, né? Do outro lado, essa vontade se manifesta como música. E nós podemos, através da música, ter uma vivência direta dessa vontade. E ele fala que, no slide anterior, né, em consequência, poder-se-ia denominar o mundo tanto música corporificada, quanto vontade corporificada. Né? Então, essa música estaria também atuando como organizadora das coisas, estaria vivendo dentro de cada coisa. Em Goethe a gente encontra uma visão interessante disso, né? A essência não se encontra no particular. Na natureza, o interior, a essência nesse caso, não coincide com a forma externa, e o gênio humano tem que investigar para chegar à sua cognição. Ou seja, de imediato, não está na coisa a sua essência. Eu tenho que investigar, eu tenho que conhecer, e por isso esse impulso, a ciência, na verdade, busca fazer exatamente isso.
conhecer a essência das coisas, a verdade das coisas, a lei, a gente poderia dizer, que está por trás das coisas, né? Porque ela não está dada, né? A gente não olha para uma árvore e fala, eu vejo quem você é, né? Ou quais são suas... Né? Eu posso observar, eu posso comparar essa árvore, eu posso estudar essa árvore ao longo do tempo, até aos poucos, de tanto observar, de tanto me inspirar nessa árvore, eu começar a ter uma percepção de quem ela é, né? E que relação ela tem com os outros indivíduos do reino vegetal, por exemplo. Aí eu começo a conhecer, né? Só quando o homem rompe o invólucro da realidade e vislumbra a intenção primordial, ou seja, a essência primordial por trás daquilo, é que ele se sente realizado, né? Ou seja, quando a gente consegue realmente conhecer a essência, não a casca apenas das coisas. No caso do som, a gente pode entender que esse som, na verdade, é isso que se manifesta como vibração sonora, ele tem dois aspectos muito importantes. De um lado, ele tem vontade que se expressa nesse fluxo do tempo. O som é sempre uma coisa que acontece no tempo, né? Não dá para imaginar o som sem o tempo, né? E ele, então, tem um processo que está correndo aí, está impulsionando. Quando eu canto um tom... Isso tem um processo que acontece no tempo, que flui, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um elemento extremamente ordenador, né? Que é uma ordem numérica, que é uma ordem que estrutura esse som, né? E é uma forma muito fácil da gente reconhecer isso, é através, por exemplo, da sensação que a gente tem de afinado e desafinado. Se eu cantar para vocês assim, é esquisito, né? O que faltou aí? Na verdade, faltou ordem. Faltou estruturas, né, que definam, por exemplo, olha, esse tom está aqui, o próximo está aqui, e eles têm uma relação justa, uma relação ordenada, bem proporcionada entre eles. O tempo está sendo ordenado também, né? Então, o processo sonoro, principalmente o musical, ele é totalmente fruto da interação desses dois polos. Do ponto de vista assim, mais mitológico, imagens, a gente costuma falar que a gente tem na música um impulso dionisíaco, tem a ver com isso aqui, né? Dionísio é o deus da fertilidade, do crescimento, dos processos, né? E que pode inflamar e levar ao êxtase. Do outro lado, nós temos um polo apolíneo, né? De ordem, de clareza, de estrutura. E não é à toa que o grande representante da música, o Orfeu, né? Ele é filho espiritual dos dois, dentro da mitologia. Ele recebe a lira de Apolo. A lira com as cordas bem afinadas. Mas ele cultua Dionísio. Então ele mescla o ser humano como que, mais uma vez, mesclando esses dois aspectos. Um aspecto mais telúrico, volitivo, impulsivo, terreno, e um aspecto mais arquetípico, mais ordenado. E a gente vai ver justamente esses dois aspectos. Você vai ver que tem movimento, portanto tem esse impulso de fluxo de vontade, de processo, mas ao mesmo tempo, por ela estar vibrando, ela se estrutura numa ordem muito clara. Bom, isso é só um exemplo que onde a gente pode ver concretamente como a ideia do fluxo e a da ordenação interagem, né, no sentido de criar formas, de criar padrões, não só musicais, mas na própria matéria. Essa é uma pesquisa muito interessante, que se descobriu que a própria célula, a membrana da célula, ela tem uma propriedade vibratória. E através de um sistema bastante sofisticado, você consegue captar essa vibração, amplificar essa vibração e ouvir essa vibração. Isso é uma célula de
Saccharomyces cerevisiae, saudável. Através desse processo, pode-se escutar isso. A membrana da célula vibrando, tá? Muito amplificado. Para mim essa é uma pesquisa super interessante, porque eles estão tentando desenvolver isso, na verdade, levando isso para um método de diagnóstico, né? Ou seja, se a gente pudesse ouvir o som da célula, né? E a partir daí identificar o seu padrão vibratório, a gente poderia talvez prever doenças. Porque, eu não sei, eu vou fazer uma hipótese, tá? Pensando naquele vídeo que eu mostrei antes da água, quem que cria aquele padrão? É a própria água. É a água que se estrutura naturalmente naquela forma em 5? Não, é o padrão vibratório. É o padrão vibratório que age sobre o aspecto físico da água e configura a água naquela forma. Portanto, a gente poderia, como hipótese, né, falar que o que acontece no plano material é uma consequência da ação de um outro plano, um plano vibratório. Se a gente leva adiante isso, a gente poderia imaginar aqui que realmente o padrão doente e o padrão saudável, na verdade, é dado pelo processo vibratório. E se eu descobrir, ou seja, o processo vibratório antecede a manifestação física daquela doença. Então, se eu descubro esse padrão vibratório com uma certa antecedência, assim, primeiro, eu posso tratar. Mas eu vou ter que tratar o quê? O plano físico? Não. Eu vou ter que tratar o padrão vibratório. Eu vou ter que entrar numa área que a gente chama de medicina vibratória, onde entra a homeopatia, onde entra um monte de outras coisas. Música, som e até aquilo que a gente cria na própria mente, que numa certa dimensão também é vibração. Aqui de uma forma bem mais, diria assim, grandiosa, são pesquisas que se fazem hoje, então tentando ouvir essa música e essa sonoridade que está impressa, na verdade, em tudo. Está na célula, né? Mas está também aqui na própria Terra. Então, uma tentativa de ouvir vulcões. E que, a partir daí, poder se diagnosticar, na mesma direção da outra pesquisa, padrões de erupções, etc. Aqui, na verdade, eles transformam, na verdade, os sinais sísmicos, de fato, eles transpõem para uma linguagem musical, né? Porque a linguagem musical, de alguma forma, a gente tem um acesso mais fácil, porque aqui é realmente muito ruidoso tudo. Então, quando você transpõe isso para uma linguagem musical, a gente tem um acesso mais fácil para reconhecer padrões, por exemplo. Bom, isso é como eu falei, uma transcrição de um sinal sismográfico, né? A gente poderia ter gravado ele, ter representado ele aqui, depois transformado em notas musicais e tocado. Legal, pode passar para o próximo. Eu passo aqui. Pronto. Claro que a gente precisaria desenvolver a habilidade de ouvir esses padrões, né? Mas da mesma forma que desenvolver uma habilidade de olhar gráficos e coisas assim, agora eu vou ouvir. Porque o ouvido ele capta padrões e coisas que às vezes são mais fáceis pela audição do que visualmente, né? Estruturas de proteínas, né? Elas também obedecem a relações que a gente poderia dizer musicais, de repetição, de inversão, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Isso aqui, para quem está na área biológica, sabe muito bem o que é, né? Uma sequência de aminoácidos. Você olha para isso aqui,
tem que extrair alguma coisa disso. Agora, se você transforma isso em som, você vai muito mais facilmente identificar padrões. Tem estudos muito interessantes de transformação, por exemplo, comparação sonora, por exemplo, de 2 tipos de hemoglobina. Né? E aí você consegue, pela audição, sacar que partes estão conservadas, são iguais nessas duas hemoglobinas e que partes são diferentes. Porque o som imediatamente te revela isso. Né? Isso aqui no caso é do feijão, da alfa-amilase do feijão. Vamos toca só um minutinho, só para a gente. Isso aqui foi uma transcrição dentro de certas regras, que no fundo eu que fiz. Então. Só um exemplo. Né? Tem pesquisadores que levantam a hipótese de que a gente poderia, uma vez transcrevendo essas estruturas para o plano audível, na medida que a gente toca essas estruturas de volta para aquele organismo, a gente poderia, inclusive, entrar num processo de ressonância e passar a influenciar aquele organismo a partir de uma ação externa. Né? A pessoa que desenvolveu isso, que batizou isso de regulação epigenética por ressonância. Né? Enfim, são campos aí, na verdade, bem vastos para serem estudados. Olhando agora, talvez chegando no final, quer dizer, voltando àquela pergunta, bom, e afinal de contas, esse processo musical, ele afeta, por exemplo, plantas? Né? Se essa música é algo, a gente pega lá em Schopenhauer, que está vivendo em tudo, que faz parte dessa essência, é uma das maneiras que essa essência primeira do universo tem de se manifestar. Será que ela vive também nos organismos vegetais? E será que a gente poderia influenciá-la através de um processo vibratório? As pesquisas mostram que sim. Você pode, de fato, afetar através de processos acústicos a estrutura, por exemplo, de uma membrana, né? No vegetal, e com isso afetar toda a cadeia de acontecimentos até o núcleo da célula. Aqui são só alguns exemplos de aspectos que podem ser, enfim, afetados por um impulso vibratório. Agora, o curioso é que essa resposta que esses organismos dão, ela é muito específica. Né? São certas frequências, em certas intensidades, com certo tempo de duração, para certas espécies é que vão reagir. Então não dá para fazer uma coisa genérica, não dá para generalizar. Né? Falar, essa música é boa, funciona. Bom, se a gente pensa com o ponto de vista da nossa barriga, tudo bem, mas do ponto de vista da planta, talvez a coisa seja um pouco diferente. Mas o interessante é isso, é que é muito específico. Né? Então, generalizar é complicado. Então, a gente está diante aqui realmente de um fato extremamente complexo. Porque a mesma, vamos dizer, padrão sonoro para uma planta, num certo momento, pode causar um certo efeito e pode causar um outro efeito para uma outra. E, então, a gente se depara, na verdade, com uma situação onde uma lógica totalmente linear se torna totalmente ineficaz. Não dá para resolver assim. Né? A gente tem vários níveis de interação que a gente tem que considerar. Então, obviamente, existe um nível físico que tem que ser considerado. Né? Existe um nível que a gente pode chamar de nível de informação. Se a gente entende som e processos vibratórios como uma informação que está sendo dada para aquele sistema. Né? Quase uma linguagem. E que a partir de alguns experimentos, a gente chega a poder imaginar que seja esse o caso. E será que existe uma consciência que, mesmo não podendo ser equiparada à nossa consciência,
mas que se manifesta ali, que interpreta isso tudo, né? Existem estudos muito interessantes hoje na área do que se chama inteligência e cognição vegetal, né? Pode parecer um absurdo falar em inteligência e cognição vegetal, mas, sob certo ponto de vista, uma planta é um ser altamente inteligente. Ele tem uma percepção do meio super sensível. Uma semente pode ficar 100 anos em latência e quando chegam as condições adequadas, ela germina. Plantas, a mesma planta, ou mesma espécie, o mesmo tipo, plantada aqui e aqui, sob condições diferentes, podem desenvolver de formas totalmente diferentes. Um exemplo bem, acho que, bom disso, por exemplo, se você tem uma planta num solo rico, ela provavelmente vai desenvolver raízes mais curtas e muito ramificadas. Para quê? Para aproveitar melhor os nutrientes que estão ali já pertinho. A mesma planta num solo pobre vai desenvolver como? Raízes longas, pouco ramificadas. Por quê? Porque ela tem que vasculhar, ela tem que buscar alimento. Ali perto não tem, então não adianta ela ramificar. Ou seja, ela está tomando é a mesma planta. Ela não está simplesmente se comportando a partir de um padrão automático que foi impresso no seu DNA. Ela está sentindo o meio e tomando decisões. Poxa, não é isso que a gente faz também? Não? A gente percebe o mundo, a gente sente as influências e a gente toma decisões. Claro, num outro nível, mas assim, o processo, a essência do processo é a mesma, né? Enfim, isso realmente é um campo de pesquisa, eu acho que bastante interessante, né? Então a gente tem aqui alguns caminhos possíveis para lidar com toda essa complexidade que aparece, né? Bom, a gente pode continuar buscando sempre mais detalhadamente nos processos físicos e bioquímicos, então um inventário de todas as frequências possíveis, com todas as intensidades, com todas as combinações, com todas as plantas, né? Para chegar um dia a mapear tudo e saber o que é certo, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Sabendo que isso tudo sempre pode ser jogado por água abaixo, porque sempre vai ter uma exceção, né? Assumir a validade, por exemplo, da hipótese de ressonância mórfica, né? Uma hipótese do Sheldrake, Rupert Sheldrake, um bioquímico, onde existiria, então, a gente poderia entender esse campo, que ele chama de campo mórfico, né? Morfogenético, como realmente uma atuação vibratória, sutil, que estrutura a matéria. Ou seja, o que conduz os processos, na verdade, do plano físico seria esse campo mórfico. E que, por sua natureza, por ser um campo, justamente não ser uma matéria, totalmente sujeito à interferência de processos vibratórios. Ou, por exemplo, trabalhar no desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, né? Ou podemos dizer suprassensoriais, que permitisse uma comunicação direta com uma possível consciência vegetal. Quando eu falei logo no começo dessa questão desse limiar da consciência, dessa fronteira, essa membrana que a nossa consciência tem, essa que a gente acorda todo dia e de repente está lá tudo lá, que permitiu certas coisas entrarem e outras provavelmente não, né? Talvez trabalhando justamente nas regras, o conjunto de regras dessa consciência, né? A gente pudesse perceber coisas que a gente não percebe. Eu estou falando isso tudo, na verdade, como hipóteses, né? Quando Leonardo Boff esteve aqui no Luz no Campus, né? Ele falou, a coisa que mais me marcou, que ele falou foi o seguinte, foi uma frase, né? Mas ele falou assim: a diferença entre nós e aqueles grandes filósofos e sábios do passado, principalmente se referindo a Platão, Sócrates, Aristóteles, né? É que eles sabiam muito pouco. Nós hoje sabemos muito mais.
Com certeza, qualquer jovem de 15 anos hoje sabe muito mais que qualquer um deles. A diferença é que eles lá pensavam tudo o que eles sabiam. Eles eram capazes de construir internamente tudo o que eles sabiam. Nós hoje, assim, se eu perguntar para alguém realmente construa internamente, explique como anda uma bicicleta, olha, eu não seria capaz. A gente ia travar logo. A gente sabe muitas coisas, mas a gente é incapaz de construir esse pensamento a partir de si mesmo. Enquanto lá, eles não tinham muitos conhecimentos, mas aquilo que eles tinham eram capazes de construir por si mesmos. E com certeza isso tem uma força de verdade, de validade, muito maior do que simplesmente saber muitas coisas. E, bom, eu acho que, assim, essencialmente era isso que eu queria ter compartilhado com vocês. Eu acho também, fico muito feliz de poder talvez ter colocado a questão para o lançamento do livro que vai acontecer em seguida, porque eu acho que ele também foi um trabalho que vai na mesma direção, tem o mesmo tipo de questionamento, ou seja, da complexidade das muitas maneiras que existem de ver as coisas, e que na verdade as coisas estão abertas e que a gente tem que procurar aí os pontos de apoio que fazem sentido para nós hoje, que podem nos levar adiante, inclusive trazendo respostas a situações que talvez o modelo mental vigente, que até hoje a gente se baseou nele, não estejam mais dando conta. Ou seja, a gente está precisando mudar as regras dessa nossa membrana da consciência, para que outras ideias possam surgir, possam se manifestar dentro de nós. Então acho que é isso. Muito obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Osmar. Além de ser um profissional do vídeo, eu também sou um profissional do rádio, Eu atuo aqui em Botucatu no rádio. E isso, tudo que o senhor disse aí vai de encontro com a minha profissão, Então, em alguns momentos, por exemplo, eu pude, em toda a minha carreira de rádio, eu comecei em rádio em 91, algumas pessoas, à medida que eu falo, independente da música, que eu executo no rádio, às vezes, da forma que eu falo, independente da mensagem que eu esteja transmitindo, muitos ouvintes me ligam, se comunicam comigo, dizendo que aquilo fez bem para ela, o meu timbre de voz ou deu sono, ou fez rir, ou fez chorar. Nesses estudos, é possível identificar essas frequências, ou, enfim, o que desencadeia esse tipo de reação em determinadas pessoas, ou é um meio físico apenas? Apenas eu colocando emoção naquilo que eu estou falando, eu vou conseguir desencadear essa mesma sensação em diversas pessoas. O elemento sonoro, ele tem várias etapas, E ele tem uma dimensão que é realmente física. Ele é um objeto físico que está aqui no espaço entre a minha boca, obviamente passando aqui pelo alto-falante, e o ouvido de cada um aqui, tá? Mas a pergunta agora tem que olhar o outro lado. De onde ele veio? De onde isso que eu estou falando está vindo? Está vindo de algo que eu estou intuindo. Eu estou ouvindo a minha voz aqui dentro. Claro que isso é uma coisa meio em tempo real, que enquanto eu estou falando, ela está se manifestando. Mas eu quero dizer, o ponto de partida... bom, vocês lembram daquele loop que eu fiz? Não. Ou seja, tem aquele ponto aqui, que é de onde, na verdade, eu busco a inspiração para fazer alguma coisa. É de onde nasce a minha intenção. Ela nasce aqui uma intenção que é colorida por um sentimento e que depois se manifesta. Isso aqui tanto vale para a via de entrada, vamos falar assim, quanto para a via de saída. Então, provavelmente o que acontece? Você, quando fala no rádio, você tem uma intenção e você está tingindo essa intenção com uma emoção. Aquele objeto físico
que sai da sua boca. E para isso você mexe os músculos, articula, blá, né? E tudo bem, se tem um intermediário, que é o microfone, ou a onda de rádio, etc., agora não faz muita diferença. Mas vai chegar isso na outra pessoa, quer dizer, esse objeto físico, ele se transforma um corpo portador de intenção e emoção, que vai ressoar por essa via aqui com quem está ouvindo do outro lado. Então, o som, na verdade, ele é um grande portador, ele é um transportador, ele é um ônibus, né, que leva a minha intenção. A diferença, muitas vezes, está na intenção. Uma máquina pode fazer um som também. Mas será que existe esse processo? Pode existir dentro da máquina? Intenção, emoção, e aí atinge o outro. Então, eu acho que tem uma dimensão extremamente humana aqui, que é a capacidade de realmente, eu diria assim, encarnar num objeto físico, por mais etéreo que ele seja, porque a gente não vê também, é som, né? É uma coisa que não é ar, a gente não vê, parece uma coisa tão imaterial, mas não, ele tem de fato uma dimensão material. E nesse objeto, a gente pode falar assim, um objeto sonoro, ele é capaz de incorporar então essa intenção e essa emoção e tocar o outro. Como ele vai tocar o outro vai depender em grande parte do outro também, né? Mas sem dúvida, eu acho que aí o que faz a diferença é o que vive como intenção e a capacidade de permear de emoção aquilo que alguém está produzindo e manifestando sonoramente. Tanto que você pode ouvir músicos e músicos. Alguns vão te tocar profundamente. Outros vão parecer, desculpe perdão a palavra, né? Mas que estão simplesmente mexendo o dedo. Está saindo o som do mesmo jeito. Mas aquilo não está sendo... Ele está pensando, ele está tocando, ele está mexendo o dedo e pensando nas contas que ele tem que pagar depois. Entendeu? Está alugando a mão. Né? Assim, de uma forma meio maldosa de falar, mas acontece também. Né? Ou não, ou daquele músico que está, na verdade, totalmente vivendo aquela música, né? Preenchido por ela e manifestando isso naturalmente, passa para quem está ouvindo. Meu nome é Edson, queria parabenizar a apresentação. Acho que é muito bom a gente poder ter o Luz no Campus aqui. E eu achei muito interessante a sua apresentação, principalmente quando você falou da questão da detecção de possível uma neoplasia, um câncer, pela vibração. Nós sabemos que até hoje nunca ninguém conseguiu achar alguma alteração física nos estados mentais alterados, ou que chame-se de patológicos. Você conhece algum estudo ou algum trabalho que tentou medir uma alteração mental mais grave, né? Não simplesmente sintomas, mas uma alteração mental maior, através, por exemplo, da sonocitologia? Não. Para ser sincero, assim, nesse nível, não. É uma coisa delicada, porque aqui, na verdade, eles estão partindo de um processo físico, né? Que, na verdade, eles captam isso através de um sensor, um negócio chamado microscópio de força atômica. Talvez a analogia, melhor para entender o que é como se fosse uma agulha de toca-disco, né? Que se apoia na membrana da célula e vibra. E a partir daí, na verdade, é só um processo de como modular isso e amplificar para que se torne perceptível audivelmente. No caso de um processo mental, eu confesso que eu não sei. Tá? Porque, na verdade, você não tem aí uma vibração mecânica. No caso, a oscilação da membrana celular seria uma oscilação mecânica que está sendo transformada num fenômeno audível. No caso do mundo mental, eu não sei te dizer. Desculpa. Não, até porque não se acha nenhuma alteração física, né? E eu achei muito interessante a coisa do câncer, porque eu trabalho com saúde mental. E todo mundo quer achar algum substrato, principalmente de estados muito alterados, como alucinações graves. E eu achei que é uma boa ideia, né? Talvez possa dar nesse nível uma resposta. Talvez, quer dizer, acho que aí quando a gente, se quiser ver
A questão seria como transformar em algo audível essa alteração, porque essa alteração, ela é, assim, você pode, do ponto de vista de uma concepção, vamos dizer, vibracional do ser, ela com certeza, ela deve ter uma manifestação, né? Alguém que talvez tenha uma sensibilidade maior ou menor, vai, assim, uma sensibilidade maior, no caso, óbvio, né? Vai detectar isso de alguma forma, vai ter a sua consciência suscetível a esse tipo de informação, né? Mas isso ainda fica um pouco assim, é uma coisa que é sempre muito questionável, porque fulano percebeu, o outro não. A gente não tem uma metodologia, vamos dizer, amplamente aceita, legal, eu desenvolvo certas capacidades e a partir daí eu passo a perceber coisas. Então, não sei, é um campo de pesquisa. Teve alguma pesquisa que teve monitoramento do batimento cardíaco, já que ele tem uma frequência, das alterações da doença, de uma gripe, para tentar um tratamento nesse sentido? Olha, isso até é um estudo que está sendo feito dentro de uma área de complexidade e fractais, né? Quer dizer, que é de analisar o padrão do batimento cardíaco de uma forma, eu diria assim, tentando captar a sua dimensão fractal, na verdade, e correlacionar esse padrão com a questão da saúde ou da doença, né? Eu não sei, acho que talvez o Ivan até depois ele ter mais conhecimento do que isso. É um grupo lá de São José do Rio Preto, né? Onde, basicamente, o interessante é que a regularidade excessiva, vamos dizer assim, o padrão mais fixo, né? Ele aponta normalmente para um quadro mais patológico. Enquanto uma certa irregularidade está mais relacionada com o aspecto da saúde, né? Isso é muito curioso, porque a gente normalmente pensaria o contrário, né? Não, muito irregular, claro, não é muito irregular, mas pequenas oscilações, ou seja, o elemento da vida, na verdade, ele tem a ver com a irregularidade, né? Com a não enquadramento numa forma, vamos dizer, simples, né? de processo. Os padrões vivos, eles são sempre altamente complexos. Então, a maior complexidade nesse sentido do padrão cardíaco está correlacionada a um aspecto de saúde, de vitalidade. Enquanto um padrão mais regular, mais simples, né, nesse sentido, pode estar indicando uma doença. Está tendo uma exposição fotográfica aqui na Fundação, aqui na FEPAF, no segundo andar, das 8 às 18 horas até o dia 30 agora de outubro. É a exposição fotográfica da nossa Aline Grego, que ela é a assessora de imprensa aqui da FEPAF e fotógrafa aqui dos No Campos, né? E ela está numa exposição muito bonita chamada Casa dos Avós. Então, até o dia 30 de outubro aqui na Fundação. Está aberta, das 8 às 18 horas. Uma satisfação ter vocês aí com a gente. E também, vocês perceberam que tem uma música, já agora desde a última apresentação do Luz no Campus, e hoje a Deia e o Vanderlei estão fazendo a apresentação. Então, teve uma pequena apresentação antes do início e vai ter agora, juntamente com a apresentação do livro e o coffee break que vai ter logo em seguida. Tá bom? Então, eu pediria que vocês permanecessem mais um pouquinho. O professor Ivan vai falar 2 minutinhos a respeito do livro. Mas antes de chamar o professor Ivan, queria agradecer ao Marcelo e dar os parabéns pela excelente apresentação, né? Eu gostaria de entregar um brinde para ele, sim, por favor, da FEPAF, tá bom? Em agradecimento pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a apresentação do Marcelo abriu muita coisa para quem, assim, no princípio, quem não tinha nem ideia da influência de sons, inclusive a nossa harmonia
celular, né? Então, acho que é muito importante ter essa consciência de qualquer coisa que nos traz desarmonia, de alguma forma, vai afetar o nosso corpo, né? Então, muito obrigado, Marcelo. O Marcelo também tem a autoria de um dos capítulos do livro, né? Então, eu pediria para o professor Ivan fazer a apresentação. Obrigado, Jair. Na verdade, eu queria chamar aqui todos os autores, os coautores dos 10 capítulos do livro, que por acaso estejam presentes. Marcelo está aqui, Iraí também está aqui, a Karina que fez o prefácio, a professora Andalva está aqui, a Estela está aqui. Por favor. A Luísa. Você foi a primeira que chegou, né, Luísa? Quem mais de autores? Tem mais alguns autores aqui? Bom. Então, esse povo que está aqui, uma parte, nós temos alguns outros autores que não estão presentes, que não puderam vir. Esse livro, ele é fruto do encontro que nós tivemos no começo do ano passado, em março de 2008, que foi o 5º encontro de caos, complexidade e transdisciplinaridade em saúde e educação. E ele acabou gerando esse livro que nós fazemos hoje, o lançamento. Eu queria pedir para a Cíntia passar o outro slide, que eu vou colocar como uma motivação desse livro, essa imagem de Dom Bosco. Não, eu gostaria que vocês ficassem. Eu gostaria que vocês ficassem. Essa imagem de Dom Bosco, eu estudei 7 anos no Colégio Salesiano, né? Meu irmão que está aqui estudou alguns anos também no Colégio Salesiano. Uma das coisas que me chamava muita atenção de Dom Bosco é que quando ele era pequeno, ele tinha o desejo de ser padre, de ser sacerdote. E Dom Bosco é tido como o santo do sorriso. Não sei quantos conhecem a história de Dom Bosco. Ele viveu no norte da Itália, no século XIX. Ele é conhecido como o santo do sorriso. E uma das coisas, ele queria ser padre, mas ele via assim, aqueles padres já formados, adultos, carrancudos, fechados, e ele dizia assim: eu quero ser padre, mas eu não quero ser como esse daqui. Eu quero ser um padre alegre. Eu quero ser um padre que traga alegria, que mostre alegria, principalmente para o jovem. Eu quero mudar o conceito de ser padre. É muito legal a história de Dom Bosco por conta disso. E o lema dele, está escrito ali em latim, né? Serve-te Domini in Laetitia, quer dizer, serve a Deus na alegria. Eu queria trazer um pouquinho para o nosso jeito de fazer ciência, fazer uma comparação, né? Fazer ciência precisaria ter o mesmo lema de Dom Bosco: a ciência dura, penosa. Essa ciência não encanta o aluno. Então, nós que estamos aqui, todos esses autores aqui, e mais alguns que não puderam estar, eu queria dizer o seguinte: nós acreditamos que é possível fazer uma ciência alegre, um pouco na linha do que Dom Bosco dizia. Uma ciência diferente, uma ciência do século XXI. E esse livro, ele foi escrito com esse intuito. Vocês viram a palestra do Marcelo, vocês viram muita possibilidade diferente de se fazer de ciência, de campos abertos, de possibilidades novas. A nossa ciência precisaria se abrir um pouco mais e acreditar no potencial humano que nós temos dentro de nós, para poder mostrar para o outro que é possível a gente fazer algo mais gostoso. Em termos de pesquisa, pesquisas mais abertas. E em termos de ensino, que os alunos gostem de participar das aulas, que os alunos se encantem. E que a gente olhe para aqueles professores que a gente não gosta
E diga como Dom Bosco disse: eu quero ser um professor, mas eu quero encantar os alunos. Eu quero ser diferente, eu quero mostrar que é possível fazer uma ciência com alegria. Foi nesse espírito, gostaria de dizer que foi nesse espírito que esse livro foi construído. Uma ciência aberta, uma ciência nova, uma ciência que possa trazer alegria para todos nós, tá? Então, eu apresento a vocês uma parte dos autores e eu fico muito feliz de estar lançando esse livro. Agora eu convido a todos para estarmos aí aqui da frente para o lançamento mais oficial. Não sei se o coordenador, diretor da FEPAF quer dizer mais alguma coisa aqui. Não, então eu gostaria também de convidar todos. Então, um ambiente muito gostoso aqui fora, com a música, coffee break, e ao mesmo tempo, quem quiser dar uma olhada no livro, comprar o livro. Tem um dos capítulos, inclusive, que fala, por isso que eu estou aqui, na verdade, é um capítulo sobre o Luz no Campus, como que o Luz no Campus foi idealizado e colocado em prática. E por isso que eu sou esse pouco. Obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aí fora.